Boa noite. Bem, tá me ouvindo, Celso? Perfeito. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Bem, vamos lá, começando aqui mais uma live, falando com o Celso, que é psicólogo da psicologia financeira. Bem, o objetivo da nossa live é um tema bastante importante e que muitos traders, seja de day trade, mercado futuro, ou até mesmo quem opera ações, acaba se preocupando com a técnica, mas não se atenta, né, para a questão psicológica, né, e que é extremamente importante. Então, a gente resolveu, né, a gente já abordou, inclusive, esse assunto uma vez no nosso Instagram, e a gente retornou agora aqui no YouTube, porque a gente acha de extrema relevância falar sobre esse assunto. Então, nada melhor do que o Celso, né, que já está aí há bastante tempo atuando na área como psicólogo e também trader. Ele vai explicar um pouquinho aí do que veio primeiro, né, se foi o trader ou se foi a psicologia. Mas, bem, eu sou Augusto Maurício, sou um dos sócios da Eurinvest, e o Celso, como eu falei, né, psicólogo aí já há 12 anos, também trader já há bastante tempo, e hoje ele combina, né, essas duas atuações. Então, Celso, fala para a gente um pouquinho, né, como é que foi aí essa história, né? O que nasceu primeiro, né? Como é que nasceu esse interesse de você começar no mercado financeiro? Ou você primeiro foi trader e depois é que você se formou em psicologia? Enfim, conta um pouquinho aí dessa trajetória aí. Bacana. Primeiramente, obrigado, Eurinvest, a você, Augusto, pelo espaço, né, pelo convite. Assim, até que você falou assim, você é psicóloga há 12 anos, eu fiz as contas que você realmente acertou, foi em 2008, 12, 13 anos, minha formação. Então, naturalmente, eu fui, né, me formei em psicólogo já bem antes de entrar aí indo até mais para o day trade mesmo, né, mas o mercado financeiro eu conheci um pouquinho antes. Eu conheci essa interface psicologia e tomada de decisão financeira, né, que envolve compras, gastos, a relação que a gente tem com dinheiro e, consequentemente, no mercado financeiro, lá na graduação mesmo, né, na UFSJ, lá em São João del Rei, que aí eu fui estudar, fui entender um pouquinho, só que era muito... Tinha pouco material, a internet ainda, pelo menos na minha realidade, não era uma coisa muito comum, então, assim, você tinha acesso a livros, alguns periódicos na universidade, mas era muito pouca coisa. Quando eu tomei conhecimento do Kahneman e do Tversky, né, que já tinha falecido, que foram dois psicólogos que são, na verdade, o Daniel Kahneman é um psicólogo ainda, né, ele é radicado nos Estados Unidos, Israel, e eles fizeram um trabalho fazendo essa relação da tomada de decisão racional, emocional e tal, que veio aí. Hoje a gente tem o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele coloca toda essa teoria do sistema 1, sistema 2, funcionamento cognitivo e tal. E aí me chamou muita atenção naquela época. E eu fui, né, como psicólogo, fui atuar, eu trabalhei em prefeitura, no SUS, né, eu fui para a área do concurso público, né, então eu fui ser servidor como psicólogo, né, atuando como psicólogo clínico do SUS. Depois eu fui para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais como psicólogo também, perito judicial, também pelo concurso público. Então, assim, ainda você vê que é uma trajetória bem diferente né, da atividade day trader hoje na questão do risco, né? Aí eu fui trabalhando, né, nessa época na área da psicologia jurídica, dando aula também como psicólogo. E aí eu fui saí e comecei a fazer o mestrado. Na verdade, entrei no processo seletivo, no mestrado em administração, mas na área de economia ali, por influência da minha esposa, que na época era mestranda, e ela é formada em contabilidade, trabalhou com auditoria, estudando muito auditoria, então tinha sempre aquela conversa em casa sobre o mercado, a B3, ali que não era B3 na época, né, era a BMF Bovespa, ali que eu fui começar a entender como que é a estrutura do mercado financeiro, o que envolve todas as empresas, muito por influência dela. E aí, né, fui juntando uma coisa com a outra, enfim, aí saí ali o mestrado, as coisas apertaram para mim na época lá muito no tribunal, muito trabalho, muita demanda, e dando aula de psicologia também na época, e aí, só que eu comecei aí começou, então, a minha relação com o mercado financeiro a estreitar como investidor, mas nem pensava em day trade, na verdade, nem entendia muito bem o que era isso, eu nem sabia dessa expressão day trader. Eu lembro que a primeira conta que eu abri foi na corretora Ágora, muitos, que não era nem vendida ainda, comprada, aliás, né? Então estava... Foi a primeira corretora que eu abri conta também em 2004, 2005.
eu lembro direito do momento que eu estava indo, né, de uma sala para outra na universidade, o agente né, da Agro, aliás, ele me ligou e falando aí, eu vi que você abriu aqui a conta, né, naquela animação, né, achando que devia estar pensando, pô, cara, né, isso é 2008, né, deve ter sido 2007, 2008, devia estar numa felicidade, achando que estava falando com alguém que, pô, abriu conta, vai colocar dinheiro. Eu falei, estudante ferrado aqui, que na época não tinha nem lei de estágio, fazia estágio nem ganhava, hein? E aí, bom, aí começou ali, aí foi estreitando, eu estava lá já no fórum, né? Só que aí, como eu falei, como investidor e tal, mas sempre fui lendo e tal, tomei contato com a literatura para o mestrado da época que tinha aqui no Brasil sobre psicologia econômica, que é uma área da psicologia, então, que lida mais com essa interface que é própria da psicologia mesmo, né? E hoje a gente tem o campo das finanças comportamentais, que aí engloba tudo. O cara da administração, da contabilidade, da economia, muito economista forte nessa área, e da psicologia. E aí foi levando, né? E aí, quando eu comecei a tomar mais contato com essa área do day trade, foi em 2016, que aí foi quando foi a primeira vez que eu tive que eu fiz a primeira operação, tá, operando em índice. Aí fica aquela velha história, que acho que é normal de muita gente, que você tem aquele azar da sorte no começo, aí vai bem, enfim. Só que até pela minha experiência, tanto clínica, né, e estudando, lendo um pouco, eu ia vendo as minhas próprias reações quando eu estava operando, como é que isso era bem diferente daquela ideia do ser humano racional, que estudou, que fez um curso, que sabe interpretar o que está fazendo ali e está colocando isso, né, para funcionar ali no mercado. E, enfim, aí perdi tudo, obviamente, quebrei a conta, e aí fui estudar melhor. Né? E aí foi quando eu comecei fui estudar dólar, né, mercado que hoje eu opero, então, isso em 2017, e fui nesse caminho aí, atendendo day traders, foi crescendo, a gente criou a empresa de psicologia financeira para fazer esse trabalho mais direcionado, então, a traders e investidores. Bom, e aí, encurtando um pouco, hoje presto serviço aí para traders do Brasil inteiro, alguns que moram fora, que operam aqui na B3, inclusive, moram fora, mas operam aqui, alguns que moram aqui no Brasil, mas operam mercados, mercado americano, mercado alemão, enfim, Forex. Então, é sempre buscando isso, atingir tanto a parte de psicoeducação, né, de você entender o porquê que você está aqui fazendo, aos pouquinhos ali, um processo de modelagem, aos poucos, habituando a parte emocional com a parte racional, como conseguir fazer aquilo que você estudou, a técnica, né, e deixando claro, assim, para quem está ouvindo, quem vai ouvir depois, quão essencial é a parte emocional. E não é para ganhar dinheiro, não para conseguir obter resultados agora, é para que isso seja algo, né, que perdure até o tempo que a pessoa continuar no mercado de day trade. Não, legal, Celso. Bem, aproveitando aqui só para lembrar, né, o pessoal, eu estou colocando aqui embaixo do vídeo, tem o canal, né, no YouTube do Celso, né, que ele tem outras lives lá, ele tem alguns conteúdos bastante interessantes, então quem quiser, né, aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais o trabalho do Celso, eu vou estar compartilhando aqui também agora o Instagram, né, da Psicologia Financeira. Então, o Celso, né, assim, só até falando um pouquinho, ele acabou não comentando, o Celso ele tem uma parceria, né, com uma corretora, enfim, que ele hoje também presta um serviço lá e para outras mesas proprietárias também, não é só para a Euroinvest. Se eu não me engano, acho que é para mais uma mesa, né, Celso? Que você mais duas. Mais duas atualmente, mesas. agora, né, em fevereiro, né, em 2021, eu estou com a Euro, uma da Bahia e uma de São Paulo. Não, legal. E, bem, então, aproveitar, né, para quem ainda não segue o nosso canal, né, se inscreve lá, aproveita para curtir essa live também, compartilha, que é importante, isso é importante para a gente, para que a gente possa cada vez mais, né, tá gerando novos conteúdos, então é importante também, faça aí a sugestão, né, a dica de estar seguindo também o canal lá do Celso. Celso, você falou uma coisa, questão de comportamento, né, e você, enfim, né, viveu na pele, né, o início, né, de um trader, né, de fato, né, começando a operar com pouco capital, onde ali o stop é curto, a gente sabe que o mercado ele é cruel, né, ele não respeita o nosso stop, e a gente, quando está começando, a gente acha que só foi lá só para pegar o nosso stop, depois o mercado vai a favor da tendência que a gente estava analisando,
porque justamente, né, o mercado também sabe, né, como é que a grande maioria acaba operando, né? Então, nesse ponto, ele acaba sendo injusto, realmente, né? Então, e até pela falta de conhecimento, né, de algumas pessoas, mas a gente sabe, né, que o comportamento, né, a disciplina, isso é extremamente importante, né? Então, assim, o que você viveu na pele e com todos esses anos de experiência que você tem, com diversos traders que você já entrevistou e já fez sessões, né, consultas, né, dessa parte da psicologia, né, do emocional, o que você pode falar um pouquinho sobre a questão dos comportamentos, as atitudes, por exemplo, até citando alguns exemplos, né, não falando o nome de pessoas, mas, por exemplo, a pessoa ela tomou um loss, de repente, num dia, continuar insistindo ali, achando que vai recuperar, ou às vezes não está numa semana boa, né, por uma questão familiar, e aí a pessoa quer, ali tá operando, e a gente sabe que isso interfere, né, porque não é ali o operar em si, é tudo aquilo que você carrega, né, do seu dia a dia, da sua família, o que você tem ali, se você teve uma briga com a sua esposa, ou se você tem muitos traders que às vezes também trabalham também, às vezes se estressam lá com seus chefes ou com seus funcionários, enfim, pessoas que são médicos e às vezes estão com algum caso mais crítico, ou advogado que está, enfim, todo o que envolve ali, né, realmente o ser humano, né, enfim, então a gente realmente, de fato, somos movidos por emoção, né. Então, o que você pode falar um pouquinho assim né, o comportamento, né, as atitudes, o que você pode fazer para a gente melhorar essa questão do gerenciamento de risco, que a gente acaba às vezes não respeitando, a gente até desenha, faz tudo bonitinho, bota no Excel, mas na hora de executar, acaba não fazendo, né? Então, fala um pouquinho aí sobre isso, que atrapalha na consistência também do trader, né? Que o trader às vezes vem com um resultado legal, aí quando toma uma porrada, leva tudo que ganhou, às vezes uma semana inteira, né? Pois é, eu falei isso hoje mais cedo, que gerenciamento de risco não é uma coisa assim, todo mundo entra e sabe o que se não é por falta de não saber do gerenciamento de risco. Até um trader que eu estava falando mais cedo, se ele estiver aí, se quiser se manifestar assistindo a gente, ele falou o seguinte, eu sempre ouvia falar isso quando estava começando, eu pensei, gerenciamento de risco, que saco isso, né, ficar falando isso, é claro que isso é importante, eu já sei. Aí eu falei, justamente, a gente sabe que tem que fazer, não é por falta de você sentar ali e fazer a sua previsão, seu planejamento de trade, né, da sua condição do dia ali, qual que é a sua estimativa de ganho, seu limite de loss, a pessoa sabe, né, que tem que fazer. O difícil não é saber, é conseguir fazer. Aí, o gerenciamento de risco, o que fazer é a esfera operacional, né, como que você vai operar. Agora, o conseguir já é emocional, que é o tripé, a técnica operacional, né? E o operacional é saber desde coisas simples, a plataforma que você usa para operar, a sua corretora, né? Vídeo, imagem, como que funciona, então, usar seus indicadores. Se um dia você chega lá e acontece que a tua plataforma resetou tudo e você tem que colocar tudo de novo ali, saber exatamente a tua estimativa de ganho, teu limite de loss para o dia, para a operação, enfim. E entra o gerenciamento de risco, a técnica, efetivamente, o que você vai olhar para fazer as suas operações. E o que não só eu aí, mas os dados mostram que o mais importante, que é a sua conduta, o seu emocional, a parte psicológica, porque é isso que vai chegar, né, não tem consistência em resultados se você não tem consistência emocional. Né? Depende disso, você tem que estar... E a consistência emocional não é você estar zen ali todo dia, tranquilo, conseguindo, né, se abster de qualquer tipo de estimulação externa, seja trabalho, seja problemas, situações difíceis financeiras, não. É você reconhecer esses problemas, né, reconhecer essas emoções, e quando, né, atingir um limite que você entende que é aquele seu limite, você não vai operar, ou vai operar menor, enfim, você vai observar, né, tanto a parte emocional, cognitiva, o teu corpo também, que às vezes tem gente que, né, eu atendo assim, eu vou fazer uma cirurgia no quadril, não, no joelho. Não é o momento que você está pensando em operar. Em outros momentos, fases da vida, né? Estou com uma filha recém-nascida, né, fico aí a manhã inteira agora por conta dela. Não é a hora de eu com sono, cansado, aqui para fazer uma operação, se ela começa a chorar, já tem que ir lá, e aí fica aqui, eu estou lá, não estou nem com ela, nem operando, então tem que respeitar tudo isso, faz parte do, né, que eu chamo de consistência emocional. E aí sim você consegue, né, respeitando seus limites, respeitando, né, aquilo que você conhece de você mesmo. Aí tem que ter uma percepção, né? Augusto, não tem como... tem gente até na clínica, isso aí, até na parte da clínica psicológica convencional,
quando a gente pergunta, mas como é que você se sentiu nesse momento? Tem gente que não sabe nem conseguir se expressar. Tem que ter um processo de aprendizado, de repertório, de psicoeducação, para que ele entenda até conseguir expressar o que de fato ele sentiu naqueles momentos. E às vezes o trader também precisa entender isso. Quando está operando, quando está sentado, tomou uma violinada ali, né, que é um stop, o mercado foi lá, estopou e fez o movimento, que é algo que geralmente é um gatilho aí para raiva, né? A gente fica com muita raiva do que aconteceu ali. Bom, o problema não é sentir, né? Para você, às vezes, para mim, eu sinto isso a raiva. Para você, talvez é a tristeza, é um sentimento de desilusão, que isso não vai funcionar e tal. Bom, primeiro, como que é esse sentimento para você? E o segundo passo, que aí é a resposta que você vai dar logo após percepção desse sentimento. Eu fiquei com raiva, eu fui lá e entrei de novo, só de sacanagem, assim, o mercado está de sacanagem comigo, então eu vou entrar de novo, vou pegar meu dinheiro. Aí que está as disfunções. Então, a ideia toda de a gente fazer esse trabalho na Euro, nas outras instituições atuais, as que eu já passei na corretora, é de criar essa mentalidade da construção mesmo, que a ideia do day trade é de ser uma profissão, diferentemente do investimento e tal, que a gente vai fazer a parte, mas o day trade ele exige toda essa atenção. Tá aí porque as estatísticas são tão negativas, né? Todas elas, tanta gente entrando no mercado financeiro, e eu, felizmente, né, por poder estar ali junto com essas pessoas, pelo menos algumas delas, que no ano passado, né, devido a toda a situação que a gente está vivenciando, acabaram entrando no mercado financeiro como a única, e às vezes, assim, acreditando que seria no day trade, né, especificamente, como uma salvação ali para tudo que estava acontecendo de perdas financeiras, de lojas fechadas, perda de emprego e tal, e acabam perdendo, né, quantias enormes em pouco tempo, porque isso, né, se me acompanha nas aulas, eu falo sempre, o foco não pode ser o financeiro. Para o day trader profissional, não pode ser o dinheiro. É óbvio que, né, ninguém está ali por hobby. Tem gente até que pode ser que sim, mas assim, na maioria ninguém está ali por hobby, está ali para, né, construir patrimônio, enfim, dar uma vida melhor para ele, para a família, enfim. Mas ele não pode ser o foco inicial, porque ele tem todo esse processo de habilidade mesmo na parte emocional que tem que ser construída para, sim, ele ter a autoconfiança para estopar a operação quando deve, entender que aquele dia não funcionou, aquele dia tá bom, ele pode continuar operando dentro daqueles limites, né, as habilidades que precisam ali para continuar depois que atingiu uma estimativa de ganho considerável, enfim. Para um espectro maior, a gente pensando em um mês de operações, entre ganhos e perdas, e as perdas às vezes elas são necessárias, e eu até acho que se alguém fosse me falar assim, olha, Celso, olhando os relatórios aqui, quem que você acha que, né, realmente tem um trader aqui consistente? Independente do valor, assim, eu quero saber aquele. Bom, na série que você está mostrando, tem dias que você perdeu, que são dias que perdeu controlado, isso é mais importante do que o cara mostrar tudo verdinho, e acontece isso, vem, ganha, um dia perde tudo, né? Eu atendo inteiramente aí os traders que infelizmente caem nisso, assim, às vezes até depois que já construiu um montante razoável na conta ali, na margem, e vai mantendo isso, e aí perdem, né? Perdem, e, enfim, teve um trader recente que quebrou os 2 monitores dele semana passada, operando, de tanta raiva, né, por ter perdido né, tudo que ele tinha construído em alguns meses. Aí até o detalhe, né, eu conversei isso com ele, ele me fala assim, Celso, até a melhor coisa que eu fiz, porque eu sabia que no dia seguinte, se eu não tivesse quebrado os monitores, eu teria voltado lá e teria operado, teria perdido mais dinheiro. Então até acabou que foi para ele uma situação de autocontrole. Né? Então, para a gente ver assim, quanto que isso mexe com o ser humano, né? Emocionalmente, isso, alguns mais, outros menos, mas no geral isso vai acontecer com muito, principalmente com o iniciante. Então, o iniciante ele tem que passar por toda essa sistematização, tal, aprendizado, existem algumas técnicas que ajudam, enfim, o mercado não é para todo mundo, isso eu gosto de deixar bem claro, a gente viu reportagens aí na mídia, né, massiva, mostrando, enfim, como que isso está sendo abordado. Semana passada mesmo, acho que na quinta-feira, lá no Instagram da Psicologia Financeira, a gente fez um story falando, né, que deixou claro assim, no stories, a gente falou, olha, o mercado não é para todo mundo, tem pessoas que não podem estar no mercado financeiro, o mercado financeiro que lê esse day trade, tá? A gente está falando especificamente do day trade, da profissão. Não deveriam estar, né, pelo menos não no momento de vida, atuando ali como day traders. E, assim, a estatística, ela é bem difícil mesmo para a profissão, mas qualquer profissão de ponta, né, que você tem
né, você pode atingir aí ganhos bem fora da normalidade comercial, você vai ter, né, enfim, uma seleção aí, aqui uma seleção quase que aí natural, né, mas você tem uma seleção muito acirrada, né, então, infelizmente, não é fácil, não é realmente para todo mundo, e para quem está começando, tem que ter essa cabeça aberta para aprender habilidades de gerenciamento, de regulação emocional, porque senão não adianta só ganhar, vai ter um momento que pode perder tudo. Um ponto que você falou, né, que não tem como deixar de comentar também, sobre até a matéria que saiu no Fantástico, né, e Isso. Recentemente, no final do ano passado, tinha saído uma matéria também na Exame, na CSA, falando, né, que parece cocaína, mas é day trade, mais ou menos na mesma linha, no caso, né, assim, estatisticamente, se a gente olhar, né, tanto a reportagem da CSA como do Fantástico, elas não estão erradas, né, e muita coisa que se fala ali, ela também está certa, não está errada. O problema é que, como toda e qualquer matéria, né, enfim, não estou aqui para criticar ninguém, nem quem escreveu, nem nada, mas assim, ela acaba sendo tendenciosa, né, ou acaba não comentando todos os fatos, todos os pontos, né. Uma coisa que você falou é fato, né, assim, como toda e qualquer profissão, né, exige realmente dedicação, a pessoa tem que ter, né, disciplina, que nem você bota lá, você vai botar seu filho na escolinha de futebol, são diversos garotos tentando também, e de fato só vão sobressair ali uma minoria, e daquela minoria ainda vai passar por uma peneira, que da peneira vai ter que cair nas graças de alguém, ou você tem que ter algum tipo de relacionamento, enfim, né? O que eu acho legal no day trade, que depende basicamente de você, né? É você ter o seu autocontrole, é de você ter sua disciplina, né, de ter estudado realmente, de ter praticado na conta simulador, uma coisa que na época, quando eu comecei, não tinha essa possibilidade. Ou você brincava vera, ou você não brincava. Não tinha simulador, não tinha plataforma, era home broker, muito mal e porcamente. Eu lembro de fazer... Caro, né? Tudo era muito caro. Claro, e eu lembrava de fazer análise gráfica no papel, aqueles papeizinhos de desenho mesmo, de quadriculado. Então, assim, para você ver, estou entregando a idade aqui, mas tudo bem. Mas, assim, é sério, era assim que fazia, porque a gente não tinha realmente ferramenta, né? Então, assim, e hoje, com a quantidade de conteúdo que tem na internet, seja pago ou gratuito, né? A pessoa tem condição de poder estudar, de se aprofundar um pouco mais sobre o mercado, né? E de exercitar mais. O problema é que o cara, ele vê um vídeo no YouTube, vê a facilidade ali realmente de ganhar dinheiro com aquela profissão, enfim, com aquela atividade, e já começa operando na conta real, e achando que aquilo ali é sorte, né? Eu vou... Sem às vezes ter muita análise, né? Ou às vezes está pouco tempo no mercado e já se acha capaz de poder operar com uma mão maior. Então, realmente acaba quebrando, né? Ou entra com pouco dinheiro e aquele teu negócio, o stop é muito curto, é estopado toda hora e o dinheiro acaba, porque não tem como realmente enfrentar ali o mercado, que o mercado também já sabe que a maior parte da galera tem o stop curto. Então, eles fazem esse movimento justamente para lamber aquela galera que está ali, né, rezando para o preço subir, né, retornar, no caso, ao caminho que ele está querendo, né, ou subir ou cair, dependendo da ponta que ele está operando. Então, assim, é como toda qualquer profissão, assim, a pessoa realmente tem que se dedicar, tem que estudar. Um médico, ele estuda 6 anos para depois ele fazer uma residência da especialização, faz um estágio. O cirurgião, para começar a operar, ele leva quase 8 anos para começar a fazer uma cirurgia, né? Por que o cara que começa a fazer day trade, ele quer em uma semana, né, ou em um mês, ou 2 meses, ele já quer operar 10 contratos, 10 mini contratos, 15 mini contratos? Então, eu acho que o grande problema está aí, né? Porque pode, né, Augusto? Sim. Porque pode, a corretora ela deixa livre, né? Até porque ela não está preocupada de fato com aquilo ali. Eu brinco que se pudesse fazer cirurgia também, assim, com 1 mês de curso, todo mundo ia fazer, né? É que não pode. Eu imagino. Mas, assim, realmente, acho que, assim, as reportagens, né, em si, elas têm, né, de fato, um caráter importante, né, de realmente alertar, até porque uma delas, inclusive, não essa agora, mas teve uma outra também, que, se eu não me engano, foi no Fantástico, alertando, né, sobre youtubers e pessoas que ficam, né, vendendo a facilidade, né, de ganhar o dinheiro ali, vou pagar aqui meu café, vou pagar meu almoço, coisas desse tipo, e a realidade não é essa, né, assim,
Como toda e qualquer profissão também, a pessoa precisa se dedicar, tem que acordar, tem que ler o noticiário, enfim, tem toda uma preparação antes do mercado abrir. Se você opera mercado futuro, o mercado abre às 9, você já tem que, né, saber o que já está acontecendo lá fora, que isso tudo influencia, né, o mercado, saber se tem algum noticiário, se tem algum indicador sendo, né, importante sendo divulgado ao longo do dia. Então, tem diversas informações que o investidor ali, o trader, ele tem que ter, né, logo de manhã cedo para se preparar e com base, né, naquelas informações, ele analisar o mercado quando começar, né, e estar se posicionando da melhor maneira. Né? E o problema é que a grande maioria não segue essa linha, né? Mas, de qualquer forma, uma matéria importante que dá a oportunidade também da gente se manifestar, né? A gente também está gerando nessa discussão, né? Eu acho que sim, teve o seu benefício mostrar isso, porque né, chegou no Fantástico ali, uma mídia, né, que vai passar para muita gente que não faz nem ideia do que era, né? Talvez teve o primeiro contato ali, né, sobre a profissão day trader e tal. E para quem também já não... A ideia, né, eu penso, é para fugir dessas armadilhas. A pessoa já entrar um pouco mais, um mínimo de consciência, não ir no primeiro cara que é o que chama atenção, né, Augusto? É o cara sentado na BMW dizendo que, vem operar aqui, vem fazer isso que eu faço, pega o telefone, coisa que eu já falo para todo mundo, não pega o telefone, você tem que estar aqui no teu local, na situação de trabalho e tal. Enfim, e aí, fiz aqui uma operaçãozinha, paguei tanto, eu ganhei tanto, e aí o cara tira a foto ali do carro, né, em viagem, e aí o pessoal vai atrás disso, né, de consumir esse conteúdo. Talvez alguns de forma ingênua, mesmo achando, o que esse cara está fazendo aí? Ele não parece ser mais inteligente que eu, então eu posso também. Ou tem gente que vai, né, por essa ideia, essa concepção errada do que é a profissão. Só que, assim, quando você vê que não é difícil, assim, pelo menos não difícil você entender, pegar o básico e fazer ali uma análise gráfica, por exemplo. Você leva o quê? Um mês no máximo para você já entender a dinâmica corretora, como é que funciona a corretagem. Talvez seja até bom demais, até menos você consegue ter essa dinâmica. Então você vai lá e faz. E aí, como eu falei, né, da minha experiência lá atrás, de muitos outros, você dá aquele azar de dar sorte. Aí, a primeira operação que você faz, ganha ali, fica feliz, e aí, enfim, não tem essa maturidade ainda da profissão, da parte de comportamento, de rotina, porque o que eu falo, estava dando aula antes aqui, por uma outra mesa, eu falei assim, gente, é chato isso. Operar, assim, a exigência é chata, mas depois de um tempo não fica tanto mais, né? Se você me acompanhar, você sabe que eu falo, olha, tem que ter o ritual da manhã, todo dia, você acordar, fazer todos os seus processos para chegar ali, mentalmente estar preparado, né? Visualizar tudo que você precisa das suas operações, ter todo ali seu plano de trade do seu lado, junto com você, feito diário. E aí terminou, você tem que começar a fazer a preparação do outro trade, você vai ter no outro dia seguinte. Isso envolve alimentação, sono, descanso, né, preparação mental, percepção do seu estado na hora que você está operando, da tua respiração, do teu corpo, enfim, tudo isso para chegar ali, clicar, subiu, ganhou, fechou. Então, assim, parece que é só isso, mas envolve toda essa perspectiva que eu falei antes. Então, aí, né, o cara fala, mas é isso tudo mesmo? Eu falei, é isso tudo, porque é uma profissão, né, que ela não tem um limite, assim, não tem uma tabela nacional de ganhos do day trader. O cara ganha aqui, eu ganho aqui com profissões geralmente... Faixa salarial, né? Não tem isso. Então, aí você tem que saber, e aí não é pelo valor que você está fazendo, tem que falar assim, mas ganhei toda essa semana, fiz 100, beleza, ganhei, beleza, semana que vem 200, não, isso não vai acontecer, pelo menos não deve, porque aí acontece isso que eu mencionei, e vejo isso aí diariamente, o cara vem, faz ali um mês, todo bonitinho, ganhando mil, e um dia perde tudo, quebra, monitor, enfim, acha, ou até pior, né, volta no outro dia lá com dinheiro que nem que ele já consolidou no mercado ali, dinheiro que tem que colocar da própria conta, e aí entra numa espiral negativa, dor, enfim, perde mais dinheiro, faz dívida, e essa loucura, que é o que mostrou lá na reportagem, que não está errado não, aquilo lá é uma realidade, sim. Sim. Acontece de verdade mesmo aquilo. A gente faz, quem tiver interesse, entra lá no Psicologia Financeira no Instagram, a gente tem postagens alertando de suicídio, risco de suicídio no mercado financeiro. Eu faço atendimentos de emergência em alguns casos, que o cara, às vezes, conhece, o fulano que perdeu tudo, me ligam e tal, e tem que
Já literalmente atendi o cara com corda na mão, ele mostrou, falou aqui, ó, essa é uma corda essas que passam em carro para amarrar, né, coisa em cima de carro, assim, que ele estava pensando naquele momento ali, um risco altíssimo, né, de suicídio, porque tinha acabado de perder uma soma bem expressiva e não achava outro caminho. Então, assim, tudo isso também é possível. Tem o outro lado, sim, mas tem esse também que é da dificuldade, do processo ali que você tem que ser respeitado. Então, iniciativas como, né, essa nossa live, a Euro, as outras que eu atendo e tal, para a gente poder deixar isso mais claro, assim, olha, não é que a gente tem a razão, né? Quem sou eu para falar assim, tem que ser assim, né? Não tem certo, não tem errado, mas o muito errado a gente sabe que, olha, entrar dessa forma não vai ter outra, infelizmente, porque você está lidando com medos, reações primárias ali, raiva, né, excitação, desejo, expectativa e tal, na hora que você está operando na tela. Se você já não tem isso muito bem consolidado, entendido o seu autocontrole ou regulação, né, que não quer dizer que sim, você vai ser um zen sentado ali, mas você já sabe todos os limites. Tem dia que você não está legal e que você reconhece isso e para. Né, e aí você consegue levando isso, habituando com o número de contratos que você está operando, com o financeiro que você está fazendo e perdendo, que a habilidade de perder, ela é uma habilidade emocional, que a gente falou do risco, né, tá, do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, ele é operacional, mas a habilidade de perder dinheiro, ela é emocional. Porque ninguém gosta, ninguém quer, mas ela faz parte, ela tem que ser aprendida. Só que se ela for aprendida ali com você expondo bem pouco, né, pelo patrimônio e tal, e fazendo parte dessa, né, da sequência, você já vai se aprimorando, entendendo e confiando em você mesmo. Então, eu sempre falo isso, né, 5 dias de pregão, que para mim a semana do cara é perfeita. 4 de gain e 1 de loss. Controlado, porque aí ele está mostrando para ele mesmo que quando ele for perder, ele para, espera o próximo dia, entra, opera, aí depois quando ele olha para trás, ele vê que, olha, entre ganhos e perdas, fechei positivo. Essa ideia de que vai sempre ganhar, tô 1 ano sem perder dinheiro, isso aí, nem, né, pô, sempre apareceu alguém e fala assim, eu consegui fazer isso, beleza. Mas, assim, é total fora da curva e não quer dizer que também você saiba perder, não. Amanhã você pode vir perder anos de aponto de patrimônio. Com certeza. E Celso, tem esse trabalho, né, que você faz com as mesas, com algumas mesas proprietárias, a Eurinvest é uma delas, mas fala um pouquinho, né, do trabalho que hoje você faz, né, individualmente, né, para os traders, para as pessoas que têm o interesse, né, de saber um pouquinho, assim, o que essas pessoas podem, né, vir a ter, né, como é que é a dinâmica desse trabalho. Fala um pouquinho sobre, né, o que você pode estar oferecendo, né, assim, para as pessoas, e quem tiver interesse vai estar te procurando aí pelo Instagram, enfim. Beleza. Um pouquinho o que você pode estar ajudando as pessoas. Assim, eu acho que, como eu falei lá atrás, tem gente que não deve estar no mercado do day trade, não deve operar day trade, por conta aí, a pessoa sempre tem um transtorno de impulso, já transtornos depressivos, de ansiedade, né, transtorno afetivo bipolar, algum diagnóstico prévio, ou está numa situação ali no momento, em sofrimento psicológico severo e tal. Não é para procurar um mercado financeiro, até quem tem histórico de jogo também, né? Aí você tem que procurar um profissional da psicologia habilitado para fazer uma avaliação e te ajudar, né? Nesse ponto. Na verdade, você vai ter que resolver isso, né? E aí depois a gente vai, se for o caso, meu desejo, procurar uma atividade de alto risco, como é o mercado financeiro, como é o day trade, que é alto risco, assim, não é alto risco como, né, um policial, um militar, uma coisa tipo, é alto risco financeiro, e o nosso cérebro interpreta a dor da perda como um luto mesmo. E aí, bom, aí sempre falo isso porque é importante, que o que eu faço, o meu trabalho com day trade, não tem como, assim, uma vez identificado algo mais severo, eu sempre digo, olha, faça, né, vá, procure um psicoterapeuta, um psicólogo mesmo, uma psicóloga na tua cidade, um online, enfim, hoje está tendo bastante, né, por conta da pandemia, então procure uma psicoterapia para te ajudar. O que a gente faz é um trabalho direcionado para o mercado financeiro, né, então eu atendo, faço um acompanhamento psicológico, então a gente fala da parte de psicoeducação, tudo isso que eu falei, né, a gente falou rapidamente aqui, mas para que o day trader tome consciência sobre isso, e aí entra num processo um pouquinho mais individualizado. Eu uso algumas ferramentas, inventário de personalidade, que foi o que eu utilizei no meu mestrado lá no FMG, que a gente fez uma avaliação da personalidade do day trader, daqueles que tiveram, né, saldo positivo e saldo negativo depois do período, assim como existem outras pesquisas fora também, a gente fez uma
buscando entender, né, qual traço de personalidade ajuda, atrapalha, e a gente faz uma leitura com o trader individualmente. Aí eu faço essa avaliação, a gente fala, vê os pontos fracos, os pontos fortes que precisam continuar, né, sendo trabalhados ali, mas aquilo que ele pode melhorar, a gente faz, então, sessões que são semanais para ajudar dentro daquilo que ele está operando. Então, assim, como eu também opero e tenho um conhecimento razoável do mercado no day trade, mesmo que não seja no meu ativo, né, que eu opero dólar, mas tenho um conhecimento básico de algumas outras áreas. E aí, a gente consegue ajustar para que tudo isso que eu falei do lado emocional, ele consiga sentar e executar aquilo que ele aprendeu da melhor forma possível. E aí um processo de aprendizado também, porque eu sempre peço, olha, você vai ter que anotar, então tem algumas técnicas que ajudam, algumas que a gente vê lá na Euro também, que ajudam ele controlar a fisiologia dele, ajuda a controlar a cognição. Então, eu passo isso, né, então, como uma forma de treinamento para que o trader faça e acompanhe diariamente. Então, todo dia o pessoal me manda que, Celso, hoje foi assim e tal, e peço para mandar o resultado aberto, porque, assim, eu quero saber, não é o que o cara ganhou, o que o cara perdeu necessariamente, mas é como que ele operou, quais foram o número de operações, o tempo entre uma operação e outra, porque isso também a gente pode perceber um overtrading, excitação, nervosismo, e aí passa um feedback, aí a gente senta, conversa sobre isso, orienta algumas práticas que, bom, eu já sei que empiricamente deram certo, muitos traders e algumas da própria psicologia comportamental, e a gente vai ajustando isso para que ele consiga, né, ter esse ganho, né, na parte de regulação emocional mesmo quando está operando. Não, legal, Celso. E só para confirmar, né, caso alguém tenha interesse, né, de falar com você, enfim, de entender um pouco melhor, mais a fundo, né, como que é esse trabalho individualizado, a melhor forma de contactar é pelo Instagram realmente, no direct, a pessoa manda para vocês lá, está até embaixo aqui do nosso vídeo, tem um endereço. Seria esse o melhor caminho mesmo para fazer o contato com vocês? Podem ficar à vontade, pode ser tanto no Instagram, pode ser, tem o site que é psicologiafinanceira.com, tá? Não tem o BR, é psicologiafinanceira.com. Lá tem mais detalhes do trabalho, mas também tem o contato do WhatsApp. Meu WhatsApp tem o pessoal que me ajuda, né, a fazer a esclarecer, conversar um pouquinho o que é a demanda, né, para ver se a gente realmente pode ajudar a pessoa, e pode ser um contato, né, por qualquer rede, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo site, pode ser pelo WhatsApp. Tem diversos canais aí para fazer o contato. Não, beleza. Bem, em linha, né, com essa questão, né, da psicologia, que a gente entende que é bastante importante, tanto eu, né, como o Cristiano, sócios da Euroinvest, a gente sabe da importância, né, da questão emocional, né, tanto é que a gente já tem, acho que uns 4 meses, né, Celso, que a gente está com esse trabalho, né, junto com a psicologia financeira, né, fazendo com você. Então, assim, esse é um benefício, né, que a Euroinvest, ela, de fato, está investindo no trader, né, o trader que ele faz a avaliação e ele passa e opera o capital da Euroinvest, além da gente ter, né, a nossa sala de estudos online, que ela não é obrigatória, assim, a gente disponibiliza para o trader e é gratuita também. Esse investimento, assim, a gente paga para o Celso uma vez por semana, toda quinta-feira, às 8h15 da noite, a gente tem um encontro, né, a gente deixa aberto para que os traders, se quiser só escutar, pode só escutar, se quiser se manifestar, fazer uma pergunta também, é aberto para o trader poder expor ali alguma determinada situação. Então, assim, é bem aberto mesmo, assim, né, bem à vontade, no caso, esse bate-papo. E tem exercícios, né, que o Celso passa para que a pessoa possa se preparar antes de iniciar o pregão, ou até mesmo exercícios que a pessoa tem que fazer num dia que às vezes não foi muito bom. Enfim, então tem N atividades aí que a gente executa, e é um diferencial, né, que a gente entende que é extremamente importante, e a gente resolveu investir, e para o trader não tem custo nenhum. Então, se quem ainda, né, não conhece aí, eu vou até colocar aí o nosso Instagram, então podem estar visitando lá, ou então no nosso site também, que tem todo o regulamento, né, sobre o trader patrocinado, que explica
toda essa questão. E também vou aproveitar para compartilhar aqui o meu Instagram, né, que eu também procuro fazer um conteúdo diferente, né, assim, um pouco da Euroinvest. Eu sou mais focado em ações, não sou muito mercado futuro. Eu já operei, né, uma época da minha vida assim, de mercado futuro, mas hoje acabei focando mais realmente em ações, né? Até porque o Cristiano, a gente meio que dividiu, né, na empresa, né? O Cristiano fica mais focado realmente em mercado futuro, e aí eu fico focado ali em ações, operações estruturadas, opções, uma forma da gente conseguir aí atender a esses dois mercados, né? E até porque também aquilo que você falou, né? Eu aprendi a me respeitar, né? Eu não estava tendo tempo, né, para me dedicar a operar, porque realmente é muito mais dinâmico operar o mercado futuro do que você operar, né, o mercado à vista, né, operar as ações, e eu não estava conseguindo, e aí comecei a realmente ter loss, né, mais loss do que gain. Então, eu vi que era o momento realmente de eu parar, né, e de fato focar no mercado de ações, que era aquilo que eu já fazia há anos. Enfim, foi quando eu comecei no mercado, eu comecei operando ações. Eu acho que na minha época, em 2004, 2005, não tinha nem mercado futuro, ou se tinha, era algo muito institucional, né, assim, só realmente grandes empresas, utilizando realmente como hedge, né, que foi para isso que nasceram, né, os derivativos, né, e acabou depois se tornando especulativo, no caso, que é hoje, no caso, né, como as opções também. Mas, então, fica aí o convite, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho. A gente já divulgou aí, né, as redes sociais do Celso, tem a da Euroinvest também, e não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu verificar. Se quiserem fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade para a gente estar respondendo, tanto eu quanto o Celso, a gente fica aqui. Obrigado aí, Kidos, falando aí que a gente dá um suporte aí fantástico à mesa, legal. Daqui tem que fazer teste. Legal, Paulo, tudo no seu tempo, cara. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? As pessoas às vezes falam assim, poxa, eu não passei a primeira vez no teste, eu vou fazer de novo, vou fazer daqui a um mês, eu vou, né, tentar daqui a alguns meses. Costumo dizer que tudo na vida tem o seu momento, né? Então, se não foi agora, em algum, né, momento isso vai acontecer, né? Então, eu também já fui CLT, eu já, enfim, né, já trabalhei muito para os outros, e há 3 anos atrás, né, quando eu ingressei aí na Euroinvest, na verdade até um pouco antes, na verdade, né, porque antes de vir para o mercado financeiro e me dedicar 100% a ele, eu cheguei a tentar me manter no setor de tecnologia, né, que eu vim desse setor, e só que eu fiquei um ano e pouquinho, acabou, enfim, não dando muito certo, e vi que realmente, né, o mercado financeiro foi um imã, realmente me puxou, né, e foi quando eu ingressei na Euroinvest e passei a me dedicar 100% do meu tempo, que antes eu dividia, né, então eu acho que tudo tem seu momento, e agora, né, para mim, acho que foi o melhor momento de fato, né, porque eu estou com outra cabeça, com outra maturidade, então, conseguindo aceitar mais as questões. Acho que antes eu estava num momento muito conturbado, né, da vida, com muitas emoções, muitas expectativas, né, e eu acho que depois que você começa a entender um pouco mais nessa questão das expectativas, você consegue aceitar mais algumas coisas e entender os seus limites também, né, sejam eles físicos, mentais, enfim. Então, acho que isso por isso que eu falo, assim, tudo tem seu tempo aí das coisas acontecerem. Tá, tem aqui o Freitas, né, falando que comprou IRB a 6,50, né, o que ele deve fazer? Cara, assim, vamos lá, se você comprou a 6,50, acho que você está ganhando dinheiro, né, porque ela está 7 e pouco, né, então está ganhando dinheiro com ela, né. Cara, assim, IRB é um caso à parte. Se a gente fosse falar sobre IRB, acho que daria mais uns 40 minutos aqui de live aqui, cara, porque é outro assunto que qualquer dia vai ser matéria no Fantástico aí também. Se essa moda pega aí, daqui a pouco vão estar fazendo short squeeze em Oi, Cogno, um monte de ação aí que o pessoal jogou bastante para baixo. Então, eu acho que Cielo também daqui a pouco vamos fazer short squeeze. Então, assim, cara, eu acho que isso aí tanta discussão, né? Que é complicado, né? Agradecer que desculpe interromper, só agradecer ao pessoal que está falando aqui, o Gilber,
Obrigado pela discussão. O Enzo, grande Enzo, ia falando que há 8 meses teve gain, 3 últimos seguidos. Teve o Didi Loss, entregou 3 meses de trabalho por não saber perder. Isso aí, Enzo. Aquilo, né? A habilidade de perder, ela é necessária para o trader, tem que ser desenvolvido. Porque é um processo de você estar ali todo dia, perder, a raiva às vezes vai vir, né? Frustração, e habituar com ela. Só que aí você está fazendo isso de uma maneira controlada, né? E aí, com o tempo, você vai aumentando isso. O que é um grande erro, pelo menos ao meu ver como psicólogo, é que o pessoal ganha e vai só fazendo, piramidando ali os ganhos e subindo, e daqui a pouco o cara tem 1 mês de mercado e já está pelo contrato cheio. Aí, realmente, é complicado, perigoso, né? Um momento singular ali perde tudo. Né? Perdão, Celso. Tem um comentário aqui do Renato Soares, né, dando sequência aqui que eu já fui respondendo, né, conforme eu fui respondendo aqui no chat algumas questões, mas tem aqui uma pergunta, né, do Renato Soares, né, em relação após uma sequência, né, de loss, né, que você toma, né, o que fazer para não entrar numa espiral, né? Sim, continuar naquele ciclo, né, negativo de perda. Você tem aí alguma... a gente até falou isso numa aula específica na Euro, eu me lembro que a gente teve, que é sobre como que, quando a gente está perdendo, né, a dor da perda se equivale ao luto, né? Então a gente falou das fases lá, e uma das fases ali que é começa a negar que aquilo aconteceu, não aceita, e vem a raiva, né, e até chegar no momento da aceitação, mas isso demora, e é um processo que psicologicamente leva a gente é custoso, né, então assim, demora, e o que muitas vezes a gente faz ser levado no dia seguinte com uma perda, é mais raiva ainda e você querer continuar operando. Então, assim, foi o Renato Soares perguntou, né? O que eu indicaria, assim, sem mais detalhes, né, Renato? Porque foi uma resposta mais genérica, né? Porque eu não sei como que é o teu processo, como é que está sendo, com os valores, como é que foi, mas você tem que esperar. Aí, quando eu falo assim, você espera 1, 2 dias que seja, né, do dia que você teve aquela perda, ou sequenciar, teve um dia perdeu, outro dia perdeu, espera, não vai para o terceiro. Não é castigo, né? Eu vou ficar de castigo porque eu perdi. Não é um castigo, você está se punindo, mas é justamente para você conseguir sofrer esse processo de acomodação e entendimento, ressignificar, entender essa perda, como que foi o processo da perda e não o sentimento. Quando a gente tem um tempo, né, um lapso temporal ali entre o evento traumático da perda e tal, e aversivo, pelo menos, que, né, mexe contigo, e o momento em que você vai ter que submeter de novo a sentar e operar, esse tempo ele faz com que a gente consiga desatrelar um pouquinho da emoção ao comportamento. Assim, por que você tomou esse dia de stop, por exemplo? O que aconteceu? Assim, o que geralmente a pessoa fala? Eu fiquei nervoso pra caramba, eu chutei o balde, foi a primeira operação, o mercado me levou. Então, assim, a gente vai tirar essa emoção, essa raiva, essa frustração e vai entender o que de fato aconteceu. Eu fiz uma operação, às vezes fora do meu ponto, de forma impulsiva, o mercado abriu, foi um dia que já tinha ali uma notícia, eu já achava que o mercado ia explodir para um lado, abriu com gap, aí toda essa situação fez com que eu entrasse na operação antes do meu ponto, sei lá, vamos supor que um indicador nem tinha mostrado nem nada, mas eu fiz. Só que aí eu fui estopado, só que o mercado começou a caminhar, eu entrei de novo, e aí estopei de novo, e aí você vai levando essa raiva. Então, tirando a emoção, o que aconteceu? Foi essa conduta. Quando a gente dá esse tempo, você consegue perceber isso melhor, e aí você volta para o próximo dia de operação, entendendo e já, né, deixando ali como uma preparação para os eventos que vão acontecer e você não incorrer dos mesmos erros. Você pensa, bom, o que poderia ter sido feito diferente? Quando a gente vai um atrás do outro, aí é emoção atrás da emoção, frustração, raiva, medo, excitação e tal, ansiedade, não dá tempo de processar isso, né? Então não é castigo quando a gente fala, espera um tempo. É para dar esse processo de acomodação e você já, né, melhora o teu, né, possivelmente a probabilidade de sair bem do próximo dia que você operar. Beleza? Opa, o Felipe até comenta aqui também, né, e depois de uma boa sequência de ganhos, né, como lidar com a perda, né, porque ela é difícil, né, lidar com o ego. Eu acho que é mais ou menos a mesma linha, né, Celso, do cara que tem uma sequência de perdas, né, porque assim,
tem que parar para analisar. Eu vou até citar um exemplo aqui, vou deixar, é óbvio, você é o profissional aí da área, mas eu vou até citar um caso meu, né, assim, eu, graças a Deus, né, nas operações que eu faço com ações, eu tenho tido um bom êxito, né, dentro das estratégias que eu utilizo, né, porque de acordo com cada momento de mercado ali, enfim, eu utilizo estratégias diferentes. Então, eu tenho, graças a Deus, aí um bom êxito. Mas, volta e meia, eu sou estopado, né, eu estopo a operação, né, e o que eu faço sempre, mas invariavelmente, em toda e qualquer operação que eu sou estopado, eu paro e analiso aquela operação novamente. E muitas das vezes, assim, eu poderia ter estopado antes, aí eu não quis estopar pelo meu ego, né, porque eu falei assim, não, o mercado, né, ele vai vir até aqui, vai me respeitar e vai voltar, enfim, né, viro torcedor, não viro mais ali um especulador realmente do mercado, que é o que eu me proponho a ser, né, de tirar o dinheiro do mercado. E acabo verificando também que o momento que eu entrei também não foi o melhor, né? Porque eu, de repente, estava tão convencido, né, que eu vinha ganhando, e entrei, de repente, sem analisar outras questões, que depois, com mais calma, né, depois que você toma o stop, você começa, parece que as coisas, né, brotam na tela para você, caramba, como é que eu não vi isso antes? Então, assim, tecnicamente falando, né, operacionalmente falando, eu acho que eu faço isso. E eu acho que quem não faz deveria fazer. Mas com certeza tem uma questão psicológica aí também, que aí você complementa aí, que você vai falar. O Enzo até falou, né, em cima da pergunta também, que o mercado é soberano, né, e você vai, mesmo depois de uma sequência boa de ganho, é normal perder e tal. E aquilo que eu falei, da gente tem que ganhar na maioria das vezes e não sempre. Até reforço, eu falo que a semana perfeita são 4 dias de ganho e 1 de loss, porque o loss ele é necessário para isso, para evitar o que é um viés cognitivo que é comum em vários outros pontos da vida e no mercado também, que é a superconfiança, a autoconfiança excessiva, né? Em inglês eles chamam de overconfidence, que é quando a gente começa a dar certo. E eu falo isso, assim, ganhar dinheiro no mercado, né, você está saindo para frente, às vezes também pode ser um problema, porque a gente começa a alimentar aquela ideia de que você já sabe tudo que vai acontecer e tem que ganhar, e aí não se satisfaz com os limites pré-estabelecidos, pelo menos a estimativa de ganho que você já tem ali, você já está dobrando e continua operando, porque, né, essa ideia de que né, você fez 2, você pode fazer 4, você fez 4, você pode fazer 10, enfim, eu já vi gente que de 6 vai para 116, perde tudo e sai para trás nesse tipo de, né, pensamento, que já está, né, nesse caso, muito mais evoluído, né, de ego e de não aceitação e de uma confiança, talvez vindo de uma confiança excessiva de estar ganhando e tal, e não aceitar perder por conta disso. Bom, saber ganhar também é uma habilidade, só que não é a principal, porque a gente lida pior com as perdas, né? A gente tem uma dor da perda 2 a 3 vezes mais forte, impactante na gente do que quando a gente ganha o mesmo valor. Então, assim, primeiro aprender a perder, mas também faz parte aprender a ganhar, para não deixar isso subir a cabeça, né? E às vezes acontece isso, tem um trader que falava isso, assim, olha, o que eu vejo como problema? Eu falava assim, às vezes o cara está operando, vamos supor que, dá um exemplo, fazer R$1.000 por dia. E aí um dia ele pega e faz 10, porque está tudo certo, aquele dia é extraordinário. Ele combina um pouco de habilidade, momento e sorte, né? Sai um break news ali, ele está no lado certo do mercado e vai, e beleza, ganhou 10. O que ele vai fazer no dia seguinte? Voltar a ganhar 1.000 do mesmo jeito. Só que o que a maioria acontece? Não, agora pelo menos aí vão para os 5. Só que ele não está preparado para isso. Então você não pode tirar um evento específico como algo para ser tomado como a conduta. Por isso que nem quando pede também. A ideia aqui é a sério. Você vai sempre analisar como é que você está em 20 pregões. E aí? Quantas vezes você perdeu, quanto que você ganhou, como é que foi. Isso que tem que servir de base e confiança para você fazer a sua evolução. Não um dia específico ou uma sequência de 4, 5 dias. Porque, como eu falei, às vezes 5 dias ou mais, 10 dias sem perder, pode esconder o fato de você não estar operando dentro daquilo que você planejou. Você está negligenciando, você está fazendo preço médio para trás, você está deixando a operação aberta bem além do que se deveria e não estopando e virando torcedor, rezando na frente da tela para voltar. E às vezes o mercado volta, né? A gente sabe disso. Isso é um problema também, porque aí, se toda vez que a gente se respeitasse, a gente perdesse, a gente não ia fazer isso, né? Grande parte a gente faz médio, totalmente fora, e aí consegue sair, né?
Você reforça esse padrão de comportamento, mas e aí você pode estar escondendo isso. E aí quando o cara perder, aí não adianta. E aí você está se embasando numa falsa pretensão de que você está operando bem, que você é um bom operador, mas não é. Você está correndo muito risco desnecessário e está dando sorte, está funcionando. Mas na hora que não funcionar, pode ser que perca tudo. É verdade. Bem, antes da gente... o que aconteceu com ele. Só antes da gente finalizar, aqui tem uma pergunta, né, do Enzo, né, fugindo até um pouco aqui do assunto, mas só para a gente responder, eu acho que é legal. O que a gente acha do IPO, né? Assim, IPO é um assunto bastante vasto. Eu, particularmente, eu participo, né, de alguns IPOs. No ano passado eu participei de alguns. Esse ano ainda não entrei em nenhum IPO ainda, né? Me arrependi de não ter entrado em alguns aí que estão, enfim, já estrearam na Bolsa, né? Mas, assim, o IPO, eu vejo o seguinte, que as pessoas não fazem isso, tá? Existe uma coisa chamada prospecto. É grande, tem 300 páginas lá, cara, tem informações ali que são relevantes. Então, assim, não é toda e qualquer empresa que você tem que entrar no IPO. E mesmo você lendo, e mesmo você vendo que faz sentido, porque aquele IPO faz sentido, né, o preço que está faz sentido, mesmo assim, às vezes ainda dá problema. Eu, por exemplo, eu flipo. Né? Quem não sabe o que é flipar, você entra no IPO e sai, na hora que abre o pregão, você sai. Isso é chamado de flipagem. Eu não seguro o papel e fico ali esperando a valorização dele. Ele abriu, eu já saio no leilão. Tá? Dificilmente eu seguro para depois do leilão ficar ainda esperar subir mais alguma coisinha. Então, é puramente especulativo. Eu não fico ali preocupado, né, na valorização da empresa. Posso até entrar alguns dias depois, se eu achar que vale a pena algum swing trade e tal. Mas, normalmente, eu faço flipagem, eu flipo. Né? Mas tem que saber, não é toda IPO que vai dar bom, que vai dar gain. Vai ter IPO que dá ruim. E eu já tive alguns sabores amargos aí em IPO, e é normal também. É que nem uma operação que você entra normalmente. Tá? Então... Cuidado com o hype-o, né? Que entra no hype. Eu, ao contrário, né, eu com perfil distinto. Eu jamais fiz flipar. Para mim, assim, eu não tenho a parte técnica mesmo necessária para fazer isso, para chegar lá e ter esse repertório, não. Mas a IPO, para mim, né, eu brinquei do IPO, porque vai entrar em qualquer coisa só para comprar e já sabe nos dias seguintes. E às vezes não sobe, né? Não é tudo que dá dinheiro. E aí tem que ser, né? Mas entrar, né? E fazer esse estudo prévio aí que todas as empresas soltam, né? Tem um prospecto mais, né? Tem um resumidinho ali também que você. E quando eu falo de ler o prospecto, não é o relatório lá que a casa de análise fez, recomendando a compra ou não. O que tem que olhar é o seguinte, na sua corretora, eles disponibilizam o prospecto preliminar. E tem lá um outro documento que me fugiu o nome agora, que você vai ter todas as informações da empresa. É isso que você tem que analisar. Independente se a casa de análise A, B ou C está dizendo que é para você entrar naquele IPO ou não. Porque, normalmente... Também não estou dizendo que eles estão ali influenciando em você entrar, porque, enfim, não é isso. É porque, normalmente, a casa de análise ela está olhando a longo prazo, a médio e longo prazo. Não é para você, no curto prazo, você fazer dinheiro com aquela ação. Às vezes você até consegue, mas, normalmente, eles olham a médio e longo prazo. E que não é o prazo que essa grande maioria que está entrando no IPO quer. O galera quer entrar hoje no IPO, iniciou as operações hoje, já quer ganhar dinheiro semana que vem. Às vezes não é isso que acontece. Então, tem que entender quais são as suas expectativas em relação ao IPO, e não é toda empresa que vale a pena você entrar no IPO. Tá? A Espaço Laser hoje, por exemplo, iniciou aí, pregou, não sei se foi ontem ou hoje, né? Até o Enzo aqui está colocando, ela subiu pra caramba, assim, né? Então, quem conseguiu fazer aí no seu IPO dela, realmente fez bastante dinheiro, né? Acho que subiu 15%, 17%. Na abertura, né? Então, realmente foi bastante interessante. Mas tem outros que caem 10%, 15%. Então, você tem que ficar realmente atento, né? Todo e qualquer IPO. Bem, o Gilbert aqui, Martins, ele também está colocando outro ponto, Celso, colocando assim, né? Como explicar, né? A vontade de desistir do mercado depois de uma perda.
mas passa alguns dias e depois você, né, dá vontade de voltar para o mercado. Eu vou fazer um relato meu aqui, tá? Eu volto e meia, às vezes eu falo quando eu vou me apresentar ou em algumas situações. Eu comecei operando no mercado em 2004 para 2005. Em 2008 para 2009 teve aquela crise do subprime, né, lá nos Estados Unidos, e foi uma crise muito grande que o mercado caiu assim violentamente, né? E naquela época eu estava me achando o super-homem, né? Que tudo que eu fazia dava certo. Então, assim, e eu não estava me preocupado com as minhas perdas e não tinha tanta instrução, realmente, não tinha tanto conhecimento do mercado. Eu acho que eu tinha mais sorte do que, de fato, técnica, né, para estar operando. E aí veio a crise, né? Aí a crise, eu perdi muito dinheiro, muito. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha 2 carros, vendi um carro, botei na bolsa, e tinha um apartamento, botei na bolsa, porque a minha cabeça era o seguinte: eu vou botar esse dinheiro na bolsa, que eu vou fazer mais dinheiro, depois eu mudo para um lugar muito melhor, para um bairro melhor, mudo para uma cobertura. Cara, eu perdi 50% do meu dinheiro. E resumidamente, foi praticamente o valor do meu apartamento, porque eu tinha um dinheiro guardado, mais um carro, e mais um apartamento, eu praticamente perdi o dinheiro do apartamento ali. Então, assim, vocês imaginam como é que ficou a minha cabeça, né? E eu tive que executar, porque a corretora, porque eu estava operando alavancado, e começou a chamar margem, estava contra a minha operação, e eu não tinha mais margem, eu tinha que liquidar. Nisso que eu liquidava, eu realizava um puta prejuízo. Isso foi, assim, amargo, né? Não sei como é que eu sobrevivi, né, a isso, porque realmente foi uma quantia bastante considerável naquela época, isso em 2009, e eu saí do mercado. Eu voltei a operar no mercado em 2015. Eu não fiquei alguns dias. Eu fiquei anos sem operar. De você não querer nem ouvir no Fantástico, no Jornal Nacional, o cara falar se o Ibovespa subiu ou se o Ibovespa caiu. Eu não escutava nada, absolutamente nada. Eu não sabia se o dólar estava subindo, se a bolsa estava caindo. Eu não me interessava. Então, foram assim, alguns anos que eu, de fato, fiquei fora do mercado e resolvi voltar em 2015. Tá? E de lá para cá, realmente, eu não parei. Então, assim, eu acho que tudo eu sempre falo, né? É o momento, você tem que realmente parar para estudar, verificar o que você errou para não repetir, né, aquele erro. E eu acho que é isso. Eu acho que é assim, né? E esquecer também aquilo que você tomou de loss, né? Aquele passado ali, porque ele não vai te ajudar no presente, né? Então, simplesmente olhar o que você fez para não repetir, né? E procurar fazer as coisas realmente com mais pé no chão, né? Tentar evitar, né, de não cometer os erros que foram feitos no passado. Eu acho que é isso aí. Isso que você, né, falou da mudança, assim, não tem como a gente fazer as mesmas coisas e mudar. Trazendo uma perspectiva mais próxima aqui, talvez do que o Gilbert tenha passado, né? Assim, no day trade e tal, um dia que você perde, quebra a conta e já quer, mas assim, quer continuar. Uma forma mais técnica, existe uma expressão, um conceito chamado reforço intermitente, ou seja, tem vezes que a gente ganha. Eu duvido, Gilbert, que você está apertando isso, assim, que em algum momento você só perdeu, né? Assim, você só, todos os dias foram só perdas, né? Então, em algum momento você ganhou. E o fato de você ver que isso é possível, tem dia que né, funcionou, e você conseguiu, né, sentir-se bem e tal, esses dias, né, eles são também, eles trazem muito potencial de aula. Funciona, assim como, né, mesmo com a perda toda que o Augusto relatou, ele teve momentos que ele ganhou, estava funcionando. Só que assim, o que a gente tem que fazer é mudar, né? Não adianta fazer as mesmas coisas, os resultados vão ser semelhantes, né? Próximos. Então a gente tem que estar aberto para esse processo de mudança. Então, assim, estopou, foi mal, perdeu, dá aquela vontade de desistir, né? Porque é a emoção negativa que vem ali e tal. Aí passa um tempo, que eu falei até da questão das perdas sucessivas, isso aqui não é só para passar o tempo e abrandar ali e deixar e voltar a fazer a mesma coisa, não. Nesse tempo, você tem que começar a prover ali o processo de mudança, o que você pode fazer para melhorar, onde foi que você errou, o que você poderia ter feito diferente, começar, enfim, aí mexe, às vezes até na estrutura da sua vida toda, os horários, seus hábitos, né, a forma como você relaciona com outras pessoas, que tem relação até o trabalho, né, muitas vezes o trader também exerce outra função, a relação que ele tem com aquele trabalho, o motivo pelo qual ele está no mercado financeiro, como eu falei lá atrás, não é só que quer ganhar dinheiro, senão realmente, né, dificulta muito o processo. Então, tudo isso. Como você sabe que é possível, assim, eu deixo claro isso, pessoal, assim, tem pessoas, eu atendo traders, inclusive, que estão comigo já há muito tempo, entender que já está quase um ano, ele já é consistente, ele continua, uma questão de hábito e pelo processo que ele está aumentando um pouquinho mais, cada vez mais exposição ao risco e tal, ele se sente mais confortável,
mas assim, já alcançou essa consistência, já tem, né, passou por períodos que ele já eliminou a possibilidade de ser sorte. A gente falou, mas é sorte mesmo, assim, quando você já faz um período muito, né, já vasto, e você tem dias de perdas controladas, e a maioria ganha, ele também ganhos controlados, e nada, todo dia extraordinário, aquilo, arroz com feijão todos os dias, ele já percebe que faz sentido aquilo que ele está fazendo. E isso é possível também, né? Agora, né, amarrando aí tudo que a gente falou da parte emocional, isso de pegar o celular, vou fazer um trade aqui, vou tal, e como se fosse um jogo, isso eu não vejo como uma atitude saudável que vai levar a mais, né, pessoas se perdendo, quebrando, enfim, e mais exposição na mídia negativa aí para a profissão. Não, com certeza. Bem, Celso, acho que a gente cumpriu aí, né, pouquinho mais de 1 hora de live aí. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco aí com essa questão psicológica, né, do trader, do ser humano, na verdade, né, porque não é só para o trader, acho que é para tudo na vida. O day trade ali, né, é apenas uma atividade, mas em toda e qualquer atividade a gente tem a questão psicológica que ela interfere muito, então para o day trade não seria diferente. E agradecer, né, a presença de todos que assistiram aqui a nossa live, ou que passaram e não puderam continuar. Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, depois o Celso também vai estar colocando lá no canal dele. Recomendo fortemente que sigam as redes sociais do Celso, para que vocês possam também, né, saber de novos conteúdos que ele vai estar publicando, com outras pessoas também que ele traz do mercado para estar conversando. A gente vai estar intensificando a quantidade de lives, trazendo outras pessoas do mercado também. A Euroinvest, ela é bastante aberta, então a nossa ideia é a gente estar trazendo pessoas que não tenham essa de, porque o cara vende curso, eu não vou trazer o cara aqui, porque a Euroinvest também vende curso. Então, balela, eu acho que quem compra de mim, ou da Euroinvest, ou do Cristiano, vai continuar comprando, porque gosta, né, da gente, do nosso trabalho, e quem gosta do fulano, do ciclano, vai continuar comprando dele lá. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. Então, assim, é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos, agradecer ao Celso, né, pela disponibilidade de estar compartilhando um pouco aí da sua vivência, da sua experiência, e que é sempre um prazer aí estar conversando aí com vocês e com o Celso também. Então, mais uma vez, meu muito obrigado aí, em nome da Euroinvest, de todos, e desejo a todos aí uma boa noite. Celso, se quiser fazer aí um desfecho aí, a bola está contigo, depois a gente passa a régua aqui. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a vocês que participaram, a comunidade aqui da Euro, né, pelos comentários, perguntas, foi bem bacana estar aqui com vocês. Agradecer novamente a Euro, a você, Augusto, pelo convite. E isso, né? Quem agora tiver aí, já for da mesa, a gente se vê aí todas as quintas-feiras, né, para discutir e elaborar um pouquinho mais todos os conceitos que a gente falou aqui, né, sobre a parte emocional. É isso, muito obrigado a todos, uma boa noite, né? Fiquem bem. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau.